O tempo já apagou da nossa memória as filas intermináveis de automóveis na fronteira com Espanha. E seguindo o caminho pelo resto da Europa, o que o tempo nos trouxe foi o alargamento do espaço Schengen, um espaço de livre circulação. Mas alguma coisa está a mudar. Porque hoje é domingo, abrimos a revista do Expresso e lá encontramos um trabalho de João Diogo Correia sobre a pressão migratória, a crise de confiança no sistema democrático e o apelo soberanista que levam cada vez mais países a ignorarem o princípio do espaço Schengen. This is yet another nail in the coffin for Schengen, but all of a sudden now we see that this is a political decision. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O espaço da União Europeia continua a ser um espaço de livre circulação que vai muito para lá do espaço Schengen no que diz respeito à ausência de controlo nas fronteiras internas. É de livre circulação para os cidadãos dos Estados-membros viverem, estudarem, trabalharem ou reformar-se. É de livre circulação para as mercadorias sem direitos aduaneiros nem restrições quantitativas, formando um mercado único. É de livre circulação para empresas e profissionais prestarem serviços sem barreiras legais e administrativas. E é de livre circulação de capitais, facilitando transferências, investimentos e operações financeiras. Acontece que o controlo de fronteiras está a regressar a muitos países Schengen e a ideia de que somos cidadãos europeus com direito a circular livremente começa a ser afetada. Não vale a pena tapar o sol com a peneira, é a pressão migratória atual e não a ameaça terrorista que faz aumentar a vigilância não apenas nas fronteiras, mas muito para lá dessas linhas, em autoestradas, grandes centros urbanos e transportes públicos. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva, João Diogo Correia. A tua viagem começa na fronteira da Alemanha com a Polónia, 2 países do espaço Schengen, entrada fácil, sem obstáculos. Não, exatamente. Entrada fácil, apesar de tudo, devo dizer que sim, sou cidadão europeu, tenho enorme vantagem, basta não nos esquecermos do cartão de cidadão, não me parece um esforço muito difícil, uma coisa muito difícil. Sem obstáculos não, teve obstáculos, portanto eu escolhi aquela fronteira por várias razões, só para explicar, a fronteira é uma parte da fronteira entre a Alemanha e a Polónia, que liga 2 cidades, Frankfurt and der Oder. Eu simplifico para Frankfurt Oder, para não se confundir primeiro com a Frankfurt, com a principal, não é? E porque o meu alemão também não é brilhante e portanto Frankfurt Oder acho que resolve o problema. E do lado polaco a cidade de Subica, que em português nós leríamos Slubice, porque escreve-se assim, mas que em polaco se lê Subica. Repara que o meu polaco até está melhor que o alemão, não é? Pronto, e aquela fronteira eu acho interessantíssima, é muito simbólica, tem uma história ajuda a contar a história da União Europeia do século XX. Já agora a cidade era uma só, Frankfurt Oder era uma só antes da guerra. Depois, na verdade, Subica não existia, portanto era uma espécie de subúrbio, do outro lado da ponte era um subúrbio, mas depois da guerra o território é entregue à Polónia, vários polacos deslocalizados ou deslocados de guerra foram ali instalados, basicamente, portanto depois de 45, e depois na Guerra Fria, obviamente durante a Guerra Fria são aqueles 2 territórios que fazem parte, estão do outro lado da cortina de ferro, têm influência soviética. E depois da guerra vem a abertura, vem o século XX, vem o final do século XX, o início do século XXI, a promessa de abertura. A Polónia entra na União Europeia e no espaço Schengen em 2007. E, portanto, aquela ponte, simbolicamente e de forma literal, porque, quer dizer, são 250 metros, sais da Alemanha e estás na Polónia. Não há, faz-se a pé, portanto, a ponte facilmente. Eu fiz transporte a primeira vez, que é a tua pergunta, e desculpa que vou responder rapidamente.
A entrada feita à 1 da manhã não foi sem obstáculos. Porquê? Porque as novas regras em vários países da União Europeia e do espaço Schengen obrigam a haver vigilância, controle nas fronteiras. Esta é uma das fronteiras que é controlada, portanto, atravessar a ponte nem sempre é um trabalho fácil, sobretudo chegando à noite, entrando no lado polaco, e, portanto, 2 polícias entram e vão fiscalizar, vão vigiar, vão perceber se toda a gente tem os documentos necessários para passar. No autocarro. A Europa imaginada sem fronteiras é anterior à entrada de Portugal na CEE, embora nasça mais tarde. Com quem é que nasce esta ideia de liberdade total de circulação? Não é tão antigo assim, ou pelo menos para algumas pessoas que só se lembram da Europa assim. Na verdade, isto não é muito antigo, fez 40 anos o ano passado, o espaço Schengen é de 1985. Nasce de um acordo entre 5 países, portanto os Benelux, a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo, juntamente com a França e a Alemanha, por várias razões que eu acho que são fáceis de explicar e que hoje até nos parecem óbvias, não é? Por um lado, um desejo de abertura, de livre circulação, por outro também, obviamente, por razões económicas, quer dizer, as trocas comerciais ganham muito sem ter longas filas, sem ter burocracia. Repito, isto hoje parece-nos absolutamente natural, mas não era assim. E, portanto, é um acordo com 40 anos. Schengen é uma vila curiosa, a reportagem não passa por aí, mas Schengen é uma vila no Luxemburgo, é uma fronteira tríplice também, com a Alemanha e com a França, e o acordo é assinado a bordo de um navio, no rio Moselle, em português nós dizemos Mosela, ou os franceses dizem Moselle, enfim. E é um acordo que se foi expandindo, portanto, depois de 85 foi sempre crescendo. Portugal entra uma década depois, assina ainda no princípio dos anos 90, mas só entra em vigor um tempo depois. E é um acordo de expansão, foi-se expandindo e de livre circulação. E hoje é maior que a própria União Europeia. Exatamente. Tem mais países, não é? Exatamente, literalmente, em sentido literal é maior, tem 29 países, enquanto a União Europeia tem 27. Eu acho que isso é curioso porque isso mostra também como há sempre tensões entre os países. Por exemplo, a Irlanda é da União Europeia e não é espaço Schengen porque quis assinar uma cláusula de não participação, de autonomia para controlar as fronteiras ou para decidir como faria o controle de fronteiras. Portanto, essa tensão que existe com o espaço Schengen e com a União Europeia em geral, sempre se foi notando. Eu acho que Schengen é um exemplo disso, embora quase todos os países da União Europeia sejam também espaço Schengen, mas não todos. Mas tu começaste por referir o facto de haver muita gente hoje que julga que o espaço Schengen existiu sempre, e não é verdade, não é? Quer dizer, quem tiver hoje isto é verdade para quem tiver menos de 40 anos, o espaço Schengen já existia quando nasceram, foi crescendo. A minha pergunta é sobre o que é que este espaço sem fronteiras físicas contribuiu para criar nas gerações que entretanto cresceram havendo já espaço Schengen, olhem para a cidadania europeia como uma coisa, não digo tão importante como a cidadania de cada um nacional, mas ali paralela em muitos dos casos. Respondes à parte da pergunta porque eu acho o mesmo, acho que ainda não chegou o ponto, nem sei se algum dia vai chegar, da cidadania europeia ser quase a primeira cidadania de muita gente. Agora, acho que é absolutamente fundamental o espaço Schengen, mesmo para quem não sabe, quer a história, quer a forma como foi crescendo, quer estas tensões de que nós estamos a falar aqui. Eu não me sinto autorizado a falar em nome de uma geração, nem sequer na minha, mas de facto eu tenho menos de 40 anos, portanto... Mas tens a tua experiência, não é? Exatamente, e acho que Schengen é fundamental neste sentido. Acho que a primeira ideia que vem à cabeça de muitas pessoas em relação à Europa, à União Europeia, mais uma vez, mesmo que não tenham noção dos tratados ou dos acordos, é a ideia de livre circulação. Depois vêm outras ideias, claro, mas é a ideia de livre circulação, mesmo como um português ou como os europeus do Sul, porque falei também sobre isto com vários italianos, gregos, nem tudo está refletido na reportagem, mas quer dizer, isto é um tema que aparece recorrentemente nas conversas e, portanto, mesmo em países que têm tido problemas e dificuldades na relação com a União Europeia, em diferentes momentos históricos, a verdade é que a liberdade de circulação é a primeira coisa de que toda a gente se lembra e que toda a gente valoriza. Portanto, eu acho que isto não é um tema menor nessa ideia de cidadania europeia. São os nacionalismos ou a falta de uma política de imigração para estes países que está a ditar um certo retrocesso no espaço Schengen? Há aí uma palavra fundamental que é o certo que tu usas, porque eu evito falar em retrocesso só no sentido, nós podemos falar assim num soluço ou num espaço Schengen coxo. Eu só evito falar em retrocesso porque a história do espaço Schengen é uma história de expansão e continua a ser. Schengen fez 40 anos o ano passado, acho que já referimos isso, mas o ano passado entraram mais 2 países, a Bulgária e a Roménia. Portanto, em alguns países nós estamos a sentir estas dores de voltar a ser parados nas fronteiras. Eventualmente falaremos mais um bocadinho sobre aquela fronteira polaca. Há coisas muito duras a acontecer ali, ou mais duras,
Mas a história de Schengen continua a ser de expansão. Eu acho que, sei que isto é um clichê, muita gente fala sobre isto, sobre o ar do tempo, o zeitgeist, faz-nos olhar para isto de uma maneira um bocadinho mais pesada. Quer dizer, em 85, se calhar o ar do tempo, o ar que se respirava, era dessa abertura. Mas, na verdade, o acordo foi assinado só com 5 países. Certo. Em 2000 também havia uma ideia de abertura, mas havia, sei lá, mais meia dúzia ou uma dúzia de países do espaço Schengen. Hoje há 29. Portanto, enfim, acho que é preciso ir ver que Schengen avança. Mas para responder à pergunta diretamente, eu acho que é as duas coisas. Eu passei muito tempo na Alemanha para fazer esta reportagem e há muita gente crítica da política de Angela Merkel, das duas decisões grandes de Angela Merkel, digamos. Portanto, há um momento anterior à guerra na Síria e à grande vaga de refugiados de 2015. Esse momento anterior é o da Alemanha deixar um bocadinho que os países de Dublin, ou seja, dos acordos de Dublin, portanto, basicamente para simplificar, para não estar aqui com grandes explicações técnicas, os países que recebem os imigrantes são os responsáveis por decidir ou por acolhê-los, e na verdade esses países são normalmente os que têm fronteiras externas com a União Europeia, é normal, é ali que os imigrantes chegam. E portanto há um primeiro momento em que a Alemanha, sendo um país fortíssimo, na Europa talvez o mais forte país europeu, deixa um bocado isso entregue aos países de Dublin, digamos assim, e depois corrigindo o erro com outro erro, talvez, não sou eu a dizer, Søren Bollmann é uma das pessoas que eu entrevisto e fala um bocadinho nisso, tentando corrigir esse erro, mas também por uma abordagem mais humanista da própria Angela Merkel, que tem a ver também com a personalidade dela, e com o passado, que também não é chamado ao caso, mas há uma abertura muito maior a partir daí. E para a maioria dos alemães, isto é uma discussão que temos também em Portugal e em vários países, mas o que eu ouço de alguns alemães é que para a maioria da população, para uma parte muito significativa da população, não é óbvio ou fácil dizer que a imigração é uma coisa importante. Não é assim tão fácil. E portanto depois essa política mais aberta, eventualmente sem capacidade de integração rápida ou imediata, se quisermos ser justos, talvez também a Angela Merkel não pudesse saber isso em 2015, terá criado mais problemas. Portanto, é uma das explicações possíveis, mas eu acho que da tua pergunta eu diria que são as duas coisas. É por um lado essa falta de política de integração, por outra os nacionalismos, de que falaremos também. Sim, nos antigos países de leste, uma das... Angela Merkel vem de lá, vem da Europa, da Alemanha de leste, não é? A viver em democracia há pouco mais de 3 décadas há um nacionalismo mais exacerbado, não é? Na zona de fronteira onde tu estiveste, entre a Alemanha e a Polónia, há diferenças de comportamento, quer das autoridades, cidadãos, de uma forma geral, nota-se alguma distinção? Ou vindo ali de... São 2 países diferentes, mas com um passado comum, não é? Como estavas a referir isso, logo. O passado comum, e é interessante, quer dizer, é significativo que o crescimento da AfD, portanto o Partido de Direita Radical, extrema-direita na Alemanha, seja mais forte nos territórios da antiga Aliás, RDA. voltaram ao poder no primeiro sítio onde os nazis voltaram ao poder, não é? Exatamente, acho isso tudo muito significativo, é mais uma das razões pelas quais aquela fronteira me interessa. Acho que sim, que as diferenças mesmo assim são óbvias, apesar de serem dois territórios ou 2 cidades, Frankfurt Oder e Slubice, com esse passado comum, e como eu disse no início, até já foram a mesma cidade, há diferenças de comportamento evidentes. Claro que algumas são subtis e podem até ser subjetivas, mas são observáveis. A polícia na Polónia não se comportou da mesma maneira, não se comporta. Eu estive lá 2 dias, portanto passei lá uma noite, atravessei a primeira vez à noite, atravessei outras vezes no dia a seguir a pé. A pé nunca fui parado. O comportamento da polícia polaca é de uma certa animosidade. A ideia foi, no autocarro, é quase como se tu sentisses que és suspeito de qualquer coisa, ou que aquelas pessoas, talvez 20 pessoas, era 1 da manhã, repito, talvez 20 pessoas no autocarro, fossem suspeitas de qualquer coisa. Tinham de provar que mereciam estar ali. A abordagem na Alemanha, no lado alemão, eu acho que foi mais ou menos ao oposta, porque, quer dizer, pedir documentos é pedir documentos, mas acho que há formas diferentes. Até se nota também nas bandeirinhas que tu referes no teu texto, na ponte, não é? Eu acho há que bandeiras da Polónia, não há bandeiras da Alemanha, não é? Há um grupo que tem-se tentado neutralizar ou apagar. Há um grupo na Polónia que, assim que as fronteiras voltam a ser controladas, portanto isto é uma decisão que na Polónia foi tomada em 2025, é engraçado porque o governo polaco, primeiro, quando a Alemanha decidiu isto, criticou, e depois, um ano depois, se não me engano, acho que é um ano de diferença, faz exatamente o mesmo.
mas um grupo de cidadãos começou a patrulhar a ponte, uma coisa obviamente ilegal. Claro. Patrulhando a ponte, às vezes com imigrantes ou às vezes apenas turistas que não fazem ideia do que é que se passa. Portanto, vêm umas pessoas com os coletes a pedir documentos, vão mostrar os documentos. Isto é particularmente chocante. E depois as bandeiras polacas, que é uma forma significativa também de receber quem chega ao país. Isto aqui é a Polónia. E, portanto, eu acho que essa diferença é bastante visível. Tu estavas a falar da polícia polaca no autocarro. Há indícios de racismo na forma como fiscalizam na fronteira? Não podemos dizer que é o único critério. Eu fiz a pergunta à polícia diretamente, foi a polícia polaca que eu entrevistei, portanto foi a eles que fiz a pergunta. A resposta é que a polícia faz análise e tem experiência. Portanto, análise e experiência. Há várias maneiras de olhar para isto. É certo que se pode dizer, é mais provável um imigrante não ter documentos. E é mais provável, ou bastante possível, que um imigrante não seja branco. Mas o problema é que isso esquece que há muitos europeus que também não são brancos. E eu creio que pelo menos uma das questões que escrevi, não sei se a outra tive espaço de escrever, enfim, o texto é longo, mas há várias coisas que ficam de fora, portanto agradeço estarmos aqui a ter esta conversa. Duas histórias significativas que me aconteceram lá. Uma das pessoas que eu entrevisto é uma russa, a Olia Sherbina, está refletido no texto várias vezes. Ela nunca foi parada, ela vive no lado polaco. Ela fala sobre a sensação de algum receio quando atravessa, porque tem medo de ser parada, por nada, porque ela tem os documentos, ela fala polaco, vive na Polónia há bastante tempo, mas há uma tensão cada vez que atravessa a ponte, mas nunca foi parada. Ela é branca. O mesmo para o Soren Bollmann, que é um dos responsáveis pelo centro de cooperação entre as duas cidades, que é uma cooperação também muito forte e intensa. Ele também é um cidadão alemão, é loiro, tem o que nós diríamos o estereótipo alemão. Há uma vez em que ele tem um voluntário no centro de cooperação, um voluntário espanhol. Acontece que esse voluntário tem ascendência nigeriana e, portanto, ele não é branco. Foi a única vez em que o Soren Bollmann, o alemão, foi parado na ponte. E é como ele. E é um europeu, só que é um europeu não branco. Portanto, acho que não podemos dizer que é o único critério, mas é impossível não olhar para isso como uma questão. Tu há pouco estavas a lembrar que a Alemanha, a certa altura, foi o país mais aberto a receber refugiados da guerra na Síria, para compensar aquele momento inicial. Foi com o governo de centro-esquerda que resolveu regressar ao controle de fronteira com todos os seus vizinhos. É um dos países com maiores problemas políticos e crescimento de extrema-direita na Europa Central. Sim. Absolutamente também, quer dizer, para já é um dos casos mais impressionantes, porque o trauma do Holocausto pesava e pesa sobre os alemães, e essa é uma das razões, aliás, que explica porque é que o cordão sanitário na Alemanha é muito mais forte. Se me permites, eu lembro um trabalho que fiz para a Expressão já há uns anos, creio que em 2023, sobre a abordagem que os diferentes países ou os diferentes parlamentos tinham, na altura em que o Chega tinha entrado há pouco tempo no Parlamento português, eu creio que ainda estava com 12 deputados, se não me engano, e há uma discussão sobre se deve ter a vice-presidência da Assembleia da República. Hoje esse tema está abandonado, mas pronto. É uma discussão grande. E na Alemanha o cordão sanitário era tão grande que não era só em relação a cargos como esse, cargos uns mais simbólicos, outros mais relevantes. O Parlamento, o Bundestag alemão, tinha na altura, imagino que ainda tenha, jogos de futebol entre os deputados. Uma coisa a brincar, uma coisa que para já permitia que eles, nós sabemos isso muitas vezes, os deputados de diferentes partidos até se dão bem, embora tenham grandes discussões muito intensas. O Churchill tinha uma boa explicação para isso. Daquele lado estão os nossos adversários, ao nosso lado sentam-se os nossos inimigos. Ótimo, é muito bom. Mas no Bundestag promovia-se isso através dos jogos de futebol. Os deputados da AfD, isto na altura eu disse 2023, acho que foi 2022, os deputados da AfD era recusada a entrada ou a participação nos jogos, portanto era este o nível de cordão sanitário. Claro que os partidos mudam, as figuras mais proeminentes da AfD defendem-se um bocadinho, porque há pessoas que dizem coisas inacreditáveis, mas mesmo a Alice Weidel, que é uma das líderes, é co-líder, creio que com o Tony Chuprala, defende abertamente a remigração, que é um termo que há uns anos não seria usado, não seria dito. Portanto, há uma grande oposição à AfD na Alemanha, mas há também um grande crescimento e há este peso de um país como a Alemanha. Portanto, eu acho que é justo dizer que é um dos países com o maior problema para lidar, ou com o maior problema em mãos, e depois por ser um país que há 30 anos, ou um bocadinho mais,
estava dividido, portanto acho que isso tudo tem um peso enorme na Alemanha. Ainda assim, olhando para os países que voltaram a controlar fronteiras, é uma coisa de governos de direita mais propensos a valorizar questões securitárias, ou é uma coisa indistinta, tanto à direita como à esquerda? O que é que está a acontecer? É indistinto, e aliás até acho que é um dos erros que podemos cometer se reduzirmos isto à ideia da extrema-direita ou da direita radical. Uma coisa é dizer que esse discurso ganhou tanta centralidade ou ganhou tantos votos, ou um crescimento tão grande, ou um apoio popular tão grande, que fez outros partidos seguirem as mesmas medidas ou parecido. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer que isto é só dos governos de direita, ou só dos governos de extrema-direita, que até nem há assim tantos, ou onde a extrema-direita tem participação. Certo. Acontece em alguns casos, como é por exemplo Poucos. o caso da Suécia, mas poucos. E portanto isto é muito mais vasto do que isso. Temos muitos exemplos. França, desde 2015, quando tem os ataques terroristas ao Bataclan, ou em Paris, o Bataclan é o mais simbólico, acho eu, mas começa a introduzir controle de fronteiras em determinadas zonas, não em todas. E depois é preciso dizer também que o controle de fronteiras é feito de maneiras diferentes. Há controle como este da Polónia, em que estão lá 24 horas por dia, 7 dias por semana, com uma espécie de um contentor e a polícia à porta, e ninguém passa sem passar pela polícia, ou pode passar, mas quer dizer, tem de atravessar aquela parafernália de dispositivos, de equipamento militar e policial, e há outras que são feitas de forma muito mais discreta, ou com câmaras, ou com intervenções pontuais, mas, vamos lá, Macron, em França, com diversos governos, já lá vão 10 anos. A Dinamarca, podemos dizer que, ok, a primeira-ministra dinamarquesa é quase o exemplo máximo, é socialista com a política de imigração mais restritiva que nós conhecemos, mas a Alemanha é a mesma coisa. Olaf Scholz foi a correr fazer isso, portanto o governo SPD, antes deste governo que é de centro-direita, foi a correr fazê-lo. Há muitos países que não, nestes 10 anos, muitos não, são 6 países que nestes 10 anos nunca pararam os controlos em algum momento, portanto França, Alemanha, Áustria, Dinamarca, Noruega. Olhando para essa informação, há vários anos que alguns países mantêm regressaram ao controle de fronteira. Quais são as regras do espaço Schengen para quem decide repor controle de fronteira, e essas regras estão a ser cumpridas ou a abusar do conceito de exceção? Acho que é difícil dizer que não há algum abuso das regras, mas vou citar, para ser o mais claro possível, o Código das Fronteiras Schengen diz que todas as fronteiras, ou parte delas, podem ser controladas em caso de ameaça grave à ordem pública ou à segurança interna. É uma medida de último recurso, repito a citação, é uma citação, limitada a situações excepcionais e em respeito da necessidade e proporcionalidade. Deve, por isso, ser uma medida temporária. Depois podem invocar-se determinados artigos, o Código foi revisto em 2024, aliás, mas podem invocar-se determinados artigos. Normalmente as fronteiras, estas regras são impostas durante 6 meses, renováveis, teoricamente depois da revisão do Código, até 3 anos. Vamos ver, a revisão do Código é de 2024, vamos ver o que é que acontece. Mas o que tem acontecido é que os países, no fundo, apresentam uma razão para responder a esta obrigatoriedade, portanto uma razão para haver uma ameaça grave à ordem pública ou à segurança interna, notificam a Comissão Europeia, que também não tem grandes poderes para dizer que não, e portanto vão repetindo, vão renovando esse controlo de 6 a 6 meses, ao ponto de termos chegado aos tais 10 anos. Vamos ver agora daqui para a frente o que é que acontece. Estando em alguns casos, como estás a referir, o controle de fronteira em vigor há vários anos, isso quer dizer que a ideia de uma Europa sem fronteiras pode estar a morrer? Pois, eu evito o tremendismo pela razão que te disse há pouco. O Schengen continua a crescer. Certo. Há mais países, eventualmente Chipre será o próximo. Chipre também é mais um caso, é um país da União Europeia que não faz parte de Schengen. Aí não é porque, acho eu, não é por querer, não é por ter uma cláusula especial, é porque ainda não cumpre os requisitos. Portanto, eu acho que não se volta atrás nessa ideia. Eu acho que é impossível não dizer que Schengen está um bocadinho coxa, porque, por um lado, a liberdade de circulação total nunca existiu completamente. Houve sempre algumas limitações, houve sempre tensões, houve sempre casos diferentes em países diferentes. Por outro lado, também não me parece, é de facto difícil, é uma tensão permanente. A ponte também simboliza isso. Tu falaste há pouco de uma parte que eu escrevo no texto, é em relação às bandeiras polacas. Bom, no dia 9 de maio, dia da Europa,
foram lá postas bandeiras da União Europeia, sinalizando, bom, vocês dizem que isto é polaco, mas isto na verdade é europeu. Portanto, há esta tensão, enquanto se avança de um lado e se recua do outro, eu não vejo não há outra palavra, é de facto uma tensão, uns puxam para um lado, outros puxam para o outro. Portanto, eu acho que não se volta atrás, e é difícil dizer que Schengen vai morrer, esperamos que não, e não me parece que seja razoável dizer isso. Também não me parece que seja razoável achar que vai voltar tudo a uma abertura total e a uma ideia de que o grande valor que nós temos é a livre circulação sem nenhum controle ou sem nenhuma burocracia ou sem nenhumas filas, porque às vezes a questão é mesmo prática, formam-se filas muito grandes quando há controles mais intensos. Isso também não me parece que vai voltar atrás, porque não é esse o ambiente que vivemos agora. Esta conversa tem estado a ser feita à volta de controle de fronteiras, e tudo isto acontece, já vimos, por causa de vagas de imigração. A questão é que já não é apenas nas fronteiras que esta vigilância se faz, não é? Um pouco à imagem do que vemos acontecer nos Estados Unidos, na Europa também se está a instalar esta política de controlar a imigração em todo o lado, não apenas nas fronteiras, mas também dentro dos países e nas autoestradas, nos grandes... Em todo o lado, e uma coisa que é curiosa, enfim, e também não diz muito bem do momento que vivemos, é de que não há, na literatura ou das pessoas com quem eu falei, não há prova nenhuma, continua a não haver uma ligação óbvia entre imigração e terrorismo. Portanto, é preciso dizer que muitas vezes... Criminalidade de uma forma geral, aqui também se faz essa discussão, não é? Pronto, devo dizer que a maior parte das vezes que os países têm de invocar uma razão de ameaça grave, invocam a questão do terrorismo. Muitas vezes, ou a maior parte desses casos, é interno, são pessoas que até podem ser segundas ou terceiras gerações de imigrantes, imigrantes de segunda ou terceira geração, desculpa, mas são pessoas que eventualmente se radicalizaram naqueles países, portanto não chegaram ali naquela altura. Há casos contrários também, como acho que também dou esse exemplo, como um refugiado sírio ou um imigrante que na verdade não tinha autorização para estar na Alemanha. Exatamente. Tinha recebido ordem de saída e não saiu. Portanto, isso também acontece. Mas o meu ponto é, não é claro que estas medidas sejam eficazes para combater o que se quer combater, que é o terrorismo e outros problemas. Mas quer dizer, não é claro que isto seja a solução certa. E, portanto, se chegarmos à ideia de paranoia, claro, o controle vai aumentar, até por outra razão. Isso é uma coisa que também aparece, é uma discussão que aparece em relação a outros temas. De facto, os Estados Unidos caminham à frente. E muitas vezes, eu em Portugal tenho essa sensação, também discutimos isso sobre várias questões, nomeadamente políticas, que às vezes as coisas chegam a Portugal com alguns anos de atraso. É engraçado perceber que essa discussão também existe nos países europeus, se calhar com menos atraso que em Portugal. Por exemplo, um partido como o Chega aparece em Portugal já muito depois de partidos análogos noutros países europeus. Mas há tendências que nascem ou que crescem nos Estados Unidos e que chegam... E que depois se refletem... Para fechar a nossa conversa, sendo esta tensão mais evidente nos países com forte presença de imigrantes, da tua experiência e do trabalho que fizeste para esta reportagem, como é que reagem os imigrantes já instalados à chegada de outros imigrantes? Não devemos partir com ideias fechadas, mas vamos com alguma expectativa para a estrada. E tendo em conta tudo isto que nós fomos falando e este ambiente que se vive em Portugal e na Europa em geral de algum ou não, de um forte sentimento anti-imigração e daquilo que acabei de contar em relação à ponte na Polónia, etc., eu estava à espera de encontrar mais gente a opor-se à imigração, portanto a ser favorável a este tipo de medidas e a um maior controle. Não foi isso que encontrei, não me parece que tenha sido pode ter sido só uma coincidência, claro, mas há óbvios sinais disso. Partilho a história não falei ainda dele, porque a reportagem passa depois por outra fronteira tríplice, em Aachen, que junta os Países Baixos, a Bélgica e a Alemanha, e encontrei-me com um português que vive há 40 anos naquela zona, tem um restaurante, e ele tem várias conversas. Eu achei aquilo curioso, ele está lá muitíssimo bem instalado, tem um restaurante, vive com um pezinho ainda em Portugal. Restaurante que se chama Algarve, não é? Restaurante que se chama Algarve, aquela coisa um bocadinho mais antiga também, com o Galo de Barcelos, etc., que é uma coisa que em relação às quais as novas gerações de imigrantes já não estão tão ligadas, os imigrantes portugueses. Ele também fala sobre isso. Mas o que eu queria contar é que ele faz lá vários jogos de cartas, assim, no fim do serviço. Tem uma sala, assim, já fora da sala do restaurante, onde faz jogos de cartas com muitos portugueses e não só. Mas muitos portugueses, conta-me ele,
a oporem-se a estes imigrantes, e portanto é uma coisa que também não... E ao que ele responde coisas do género, bom, mas tu vieste para aqui fazer o quê? Há 40 anos, ou há 30 anos, ou há 20 anos, vieste aqui fazer o quê? Ou se te oferecessem mais agora na Bélgica, quer dizer, tens uma ligação assim tão forte à Alemanha que não irias para a Bélgica, se te oferecessem o dobro. A discussão dá um bocadinho à volta disto. Mas é por isso que estes temas são tão complicados e não se sai muito desta roda. O que lhe respondem é o que nós ouvimos muitas vezes, e também ouvimos nos Estados Unidos, já que falaste dos Estados Unidos, acho que é um bom exemplo. Eles não são como nós. São imigrantes, nós, neste caso os portugueses, porque foi com português que eu falei, mas nós viemos para aqui trabalhar. Nós trabalhámos, suámos muito para construir, no caso, um restaurante, ou algumas pessoas têm outros empregos, evidentemente, e não tivemos ajuda. São estas duas coisas. Nós viemos para aqui trabalhar muito, viemos com uma mão atrás da outra, ou atrás das costas, e não tivemos ajuda. E agora as coisas não são assim. Isto depois, umas coisas serão percepção, outras coisas, a memória, já agora estou aqui a falar contigo, Paulo Baldaia, há umas semanas falámos muito sobre a memória aí em relação ao futebol, mas a memória é traiçoeira às vezes, e portanto, sim, isso acontece, haver uma oposição muito grande de imigrantes à chegada de outros imigrantes. Mas pronto, acontece também o contrário, porque a russa que eu conheci na Polónia dizia ao contrário, estava contente por estar na Polónia, apesar de tudo, apesar deste ambiente de tensão, sente-se sempre bem recebida e sente também um conforto grande, ainda para mais sendo russa, quer dizer, ela não tem russa escrito na testa, mas sentindo essa tensão, está obviamente agradecida pela quantidade de imigrantes que vivem naquela zona, porque nestas zonas de fronteira muitas vezes há várias nacionalidades juntas. No último episódio, transmiti uma informação errada sobre a construção do Hospital Oriental de Lisboa que importa corrigir. Os 3 edifícios desse complexo hospitalar dispõem de sistema de proteção sísmica, mas no edifício principal acresce um isolamento de base sísmica que reforça a segurança. Não há, portanto, ao contrário do que foi dito, ausência de proteção sísmica em qualquer um dos 3 edifícios. Sugiro-lhe que acompanhe em expresso.pt ou sicnoticias.pt a atualização informativa sobre os sismos gêmeos na Venezuela. Aproveite e ouça o último episódio do Bloco Central, podcast que resulta de uma conversa entre Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira. Esta semana a falar da desorientação tática e estratégica do governo que levou ao chumbo do pacote laboral e à aprovação com a ajuda de última hora do Partido Socialista. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Porque não faz online, stop. Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa. 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.